Colegas, tudo bem? Caio Vitor do Advogue nas Eleições. Nesses dias circulou por muitos grupos políticos, grupos de advogados eleitoralistas, um precedente que foi prolatado no final do ano passado, final de 2019, e que gerou muita discussão, muito interesse, causou muito interesse, porque ele tratava da questão do impulsionamento de campanha. Então foi disponibilizado e tivemos acesso a esse precedente. Só que analisando esse julgado mais a fundo, a gente pôde perceber que, na verdade, o que tinha sido relatado e decidido nessa questão, o voto, na verdade, do ministro Barroso, tinha sido muito mais do que uma mera deliberação sobre a licitude daquele caso concreto, da realização de impulsionamento no período que antecede a campanha eleitoral. Era um caso que tratava da eleição de 2018 e até hoje ainda é uma discussão sobre a possibilidade ou não do impulsionamento na pré-campanha, quais são os limites, quais são as regras que têm que ser estabelecidas. E esse precedente ajudou a clarear de forma mais nítida, deixar mais nítido como seriam essas regras na pré-campanha eleitoral. Mas, na verdade, foi uma aula sobre pré-campanha, sobre manifestação, liberdade de manifestação, quais são os limites e o que configura ou não propaganda eleitoral antecipada. E nós discutimos isso com os alunos do Você Eleitoralista do nosso curso, e eu fiquei de fazer essa aula aqui. Achei interessante produzir esse conteúdo para vocês, para a gente analisar o que esse precedente traz a mais do que essa deliberação sobre propaganda antecipada. Vamos explicar então. O caso é esse agravo regimental, no agravo de instrumento 9124 de 2018, originário de Macapá do Amapá. Da relatoria do ministro Barroso, o agravante é o Ministério Público, o agravado era Gilvan, e o colega advogado que representou o agravado nesse caso foi o doutor Ercílio de Azevedo Aquino. E aí uma questão processual interessante que eu gosto de explicar. O que é o agravo regimental no agravo de instrumento? O que quer dizer isso? Quer dizer que chegou no TSE um recurso especial que foi decidido, na verdade, que não foi admitido pelo Tribunal Regional, e a parte, no caso o Ministério Público, teve que propor um agravo de instrumento, porque esse agravo de instrumento, na área eleitoral, ele tem uma finalidade distinta do que no processo civil. Ele não visa atacar uma decisão interlocutória, mas sim uma decisão que nega seguimento, que inadmite um recurso. Então, o agravo de instrumento na área eleitoral ele é destinado a isso. E o agravo regimental quer dizer o quê? Quer dizer que o ministro Barroso analisou esse agravo de instrumento monocraticamente e o Ministério Público agravou regimentalmente dessa decisão do ministro Barroso para que a decisão fosse analisada pelo plenário do TSE. Então essa é a circunstância processual, e destacar aqui o trabalho do doutor Ercílio, do colega Ercílio, que atuou e certamente contribuiu para a formação desse precedente importante. Pois bem, quais são os parâmetros para a propaganda antecipada e por que esse caso é muito relevante? Pois bem, todos esses trechos que eu estou citando aqui, a partir desse slide, são de trechos de escritos do ministro Barroso no seu voto. E aí, qual o parâmetro que ele estabelece? Por que isso é importante? Que ele estabelece os parâmetros para entender o que é ou não a propaganda antecipada, de acordo com o atual entendimento do TSE, sobretudo depois da reforma eleitoral de 2015, da eleição de 2016 e também da eleição de 2018, porque houve uma mudança do entendimento do TSE, a gente vai analisar aqui, em relação às bases desse instituto, dessa questão, em relação às eleições de 2018. Mas o fato é que o cenário atual, ele prevê esses parâmetros para configurar a propaganda eleitoral antecipada. E ele diz, o primeiro ponto, em primeiro lugar, na análise de casos de propaganda
eleitoral antecipada, considero necessário, em primeiro lugar, determinar se a mensagem veiculada tem conteúdo eleitoral ou é um indiferente. Nós vamos ver aqui o que é esse indiferente eleitoral, porque pode ser que determinado conteúdo não tenha qualquer relação com a disputa eleitoral em si. Então, o ministro Barroso disse, se eu vou analisar se determinada coisa é ou não propaganda antecipada, eu tenho que verificar, primeiro, ela está relacionada à disputa ou é um indiferente eleitoral. Aí ele volta. Reconhecido o conteúdo eleitoral, passa-se a análise de 3 parâmetros alternativos. E esse grifo aqui fui eu que incluí. Primeiro, se tem a presença de pedido explícito de voto. Depois, utilização de formas proscritas durante o período oficial de propaganda. Ou violação ao princípio da igualdade de oportunidades entre os candidatos. E no próprio voto ele explica como o TSE entende cada um desses requisitos. Vamos começar pelo indiferente eleitoral. O que ele diz lá? O ministro Edson Fachin ressaltou a importante premissa da análise a ser realizada pela Justiça Eleitoral, qual seja a de que o conteúdo da mensagem veiculada deve ser relacionado à disputa, requisito sem o qual esta é um indiferente eleitoral. Olha, pessoal, essa seção aqui, e isso está no precedente do ministro Sérgio Banhos, que foi julgado em 9 de abril de 2019. Essa seção ela foi muito importante para definir os novos parâmetros sobre propaganda eleitoral antecipada. Nessa sessão que foram discutidos os casos sobre outdoors. E aí, vejam como é interessante, porque a sessão foi em abril de 2019 e o TSE estava julgando casos sobre a eleição de 2018. Então, muitas vezes, essas questões elas são decididas e os parâmetros são fixados depois da campanha eleitoral. Então, é o papel da advocacia também de antever quais serão essas discussões e de buscar antever qual vai ser o entendimento da corte em relação a determinado assunto. Mas o fato é que, nessa sessão de julgamento, de 9 de abril de 2019, foram analisados os casos sobre outdoors e um determinado outdoor não foi considerado propaganda eleitoral antecipada porque não foi caracterizada essa questão do conteúdo ser relacionado à disputa eleitoral e foi considerado um indiferente eleitoral. E que caso foi esse? Foi esse caso aqui do 501-43 da relatoria do ministro Adhemar Gonzaga também, que o TSE afastou a caracterização de propaganda eleitoral antecipada no caso de outdoor com a mensagem por uma nova atitude em nosso estado, junte-se a nós, felice ao PSB e o telefone do PSB. Isso aqui foi um outdoor que foi veiculado pelo PSB e nesse caso entendeu-se que não era uma propaganda eleitoral antecipada porque não tinha relação com a disputa político-eleitoral. Então, tinha um conteúdo inegavelmente político, porque era uma propaganda partidária, mas não tinha relacionado ao processo eleitoral em si. Então, foi isso que o TSE afastou, e isso é interessante para a gente ver, por exemplo, que tem determinadas manifestações de pré-candidatos, determinados pré-candidatos que utilizam botões do partido, que utilizam a logo do partido político. Então, o TSE tende a entender que essas questões não são relacionadas à disputa eleitoral em si, são um indiferente eleitoral. E ele avança. Nesse ponto, destaco que esta corte não considera propaganda eleitoral manifestações de cunho político, como elogios ou críticas, opiniões, ou mera promoção pessoal. E aí cita o agravo regimental no agravo de instrumento 924 da relatoria do ministro Fux, no voto do ministro Fux. Já as mensagens que mencionem
a candidatura, o cargo eletivo, a disputa eleitoral, melhorias que se pretenda realizar na circunscrição ou a qualificação para exercer o cargo têm conteúdo eleitoral e devem ser, portanto, objeto de análise. É importante considerar ainda a condição do autor do fato. Então, vejam, tem duas coisas. O conteúdo, né, tudo o que ele fala aqui do conteúdo, as manifestações de cunho político ou mera promoção, eles afastam com o conteúdo de propaganda eleitoral, e dizem que são conteúdo da disputa eleitoral as melhorias que se pretende realizar, a qualificação, que mencione candidatura, o cargo eletivo, isso tem conteúdo eleitoral. E aí ele também faz uma outra distinção. Ele diz, olha, além disso, tem que analisar a condição do autor, se é candidato, partido ou cidadão, garantindo a este último, a livre manifestação do pensamento e do direito à informação. Então ele também quer separar uma questão subjetiva, não só o conteúdo da mensagem, mas também a questão subjetiva. Quem está veiculando aquele conteúdo? Tá? É só um cidadão ou não? É um pré-candidato, é um filiado que vai disputar a eleição? Então isso também é um fator importante a ser analisado de acordo com a jurisprudência do TSE e para se analisar se é ou não um indiferente eleitoral, ou seja, não tem relação com o processo eleitoral. Então esse é o primeiro pressuposto. Se for considerado que não tem, então nem se adentra nas outras questões, se tem pedido explícito de voto, se o meio é proscrito, se não é, principalmente a questão do meio proscrito. Mas vamos lá avançar. Também no voto do ministro Barroso, ele diz o que é o pedido explícito de voto, como o TSE tem entendido o pedido explícito de voto. E novamente ele cita o agravo regimental no agravo de instrumento 924 de São Paulo, do voto do ministro Fux. E ele fala que o pedido explícito deve-se entender apenas e tão somente o pedido formulado de maneira clara e não subentendida, excluindo o sugerido, o denotado, o pressuposto, o indireto, o latente, o sinuoso e o subentendido. Então tenho visto muitas discussões de dizer, não, mas esse pedido de voto está subentendido. Mas percebam que a jurisprudência do TSE, ratificada em 2019, pelo ministro atualmente presidente da Corte, e com muitos integrantes que vão participar do processo eleitoral 2020, ratificando que não se trata de pedido explícito de voto aquilo que é denotado, sugerido, indireto, latente, sinuoso, sequer o sinuoso, muito menos o subentendido. Então, o pedido explícito de voto tem que ser formulado de maneira clara e não subentendida. Então, isso é um entendimento atual do TSE e também está no voto do ministro Luiz Roberto Barroso. Aí vamos lá sobre a questão dos meios proscritos. Os meios proscritos é aquilo que é vedado, que é proibido. E o TSE, naquela sessão de abril de 2019, ele estabeleceu o seguinte entendimento. O que é proibido durante a campanha eleitoral também é proibido na pré-campanha. Foi isso que, em abril de 2019, o TSE decidiu. E, para isso, ele analisou dois casos. O caso 22731, o RESP 22731 de Pernambuco, e o agravo no RESP 33730, também de Pernambuco, que ele analisou dois casos de outdoors. Em um caso, tinham sido veiculados 23 outdoors com a mensagem: Manuel Jerônimo, o defensor do povo. Seus amigos se orgulham por sua luta pelos invisíveis. Porque foi divulgado de forma maciça, em período próximo ao pleito, o nome do pré-candidato exaltando suas qualidades para o cargo. Então, não foi considerado um indiferente eleitoral porque tinha essa questão da qualificação para o cargo. E como o meio era impedido durante a campanha eleitoral, passou-se a entender que também era para ser vedado durante a pré-campanha, e por isso que foi considerado ilegal. Porque tem lá no artigo 39, parágrafo 8 da Lei das Eleições, parágrafo 8º, desculpa, a questão dos outdoors serem vedados na campanha eleitoral, e o TSE passou a entender, a partir de 9 de abril de 2019, que também eram vedados na pré-campanha. E esse entendimento, ele foi exaltado, vamos dizer assim,
foi uma virada de entendimento para, não só em relação à questão do outdoors, mas para todos os meios proscritos. Então, o que é vedado na campanha eleitoral também é vedado na pré-campanha. E também foi o caso do outdoor de João Campos, um letreiro luminoso com efeito de outdoor, já que este era notório pré-candidato, apoiado pela prefeita que instalou o letreiro. Então também foi um caso que foi aplicada a sanção por propaganda eleitoral, porque tinha essa questão do meio proscrito. Por fim, também foi tratada a questão da violação ao princípio da igualdade. Mas o que seria isso? Como seria configurado isso? E aí, mais uma vez, o voto do ministro Barroso traz o parâmetro e, novamente, no agravo regimental, no agravo do instrumento 924 de São Paulo, dessa vez do voto do ministro Ademar Gonzaga, dizendo que seria suficiente para essa violação ao princípio da igualdade. Então, ele diz, no que tange a violação à igualdade de chances, esta deve ser aferida considerando-se os critérios de reiteração da conduta, período de veiculação, dimensão, custo, exploração comercial, impacto social, abrangência. O que esse valor que é tão caro para o direito eleitoral, o que esse precedente está dizendo? Olha, não pode ser feito algo que não pode ser realizado por todos em condições de igualdade. Então, na pré-campanha não pode ser praticado algo que desequilibre as condições de disputa da campanha eleitoral. Então, ele trouxe esse elemento também para ser analisado na propaganda eleitoral antecipada. Então, esses são os principais pontos que eu queria destacar desse precedente, porque, como eu disse, mais do que decidir sobre a questão do impulsionamento, ela fez essa análise profunda do TSE, do entendimento atual do TSE, sobre o que é ou não propaganda eleitoral antecipada. Então, espero ter colaborado com os colegas nessa análise desse precedente que eu achei uma verdadeira aula do ministro Barroso.